Olá, bem-vindo ao canal do Cristão. Hoje nós vamos basear nossa mensagem no Evangelho de João, no capítulo 1, e verso 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós temos aqui esse texto na nossa Bíblia, Almeida Corrigida, né? É a Bíblia que eu uso. E nós temos aqui, aparece muita dúvida ou polêmica nos estudos da Bíblia ou nos estudiosos da Bíblia, porque esse versículo aqui, traduzido em português ou para português, ele não diz muita coisa para quem vai estudar a Bíblia. Para nós que estamos aqui, que aceitamos propriamente dito Jesus, para nós estamos convencidos que esse texto fala literalmente de Deus. Lá em hebraico, ele é totalmente diferente, falando do princípio, que lá é Bereshit o nome. Aqui, na comunidade rabínica, eles não crê nem em Jesus, nem tampouco que ele seja Deus, pelo que está escrito, né, lá na língua original. Eles não acreditam ou não consideram, nem existe, para eles nem existe. Mas na questão, Jesus é uma transliteração que veio da palavra Yeshua, que Yeshua também, como se tratando de nomes próprios, nome próprio, melhor dizendo, Deus não é um nome de pessoa, é um título. E quando vamos trabalhar o nome Yeshua, as transliterações, as versões, um diz uma coisa, outro diz outra, que está baseado no hebraico, mas o que dá a entender lá é que é o nome de um Salvador. Que era o nome de quem? Existia nome de pessoas na Bíblia, na Antiguidade, com o nome Yeshua? Existe sim, Josué. Josué, transliterado para português, o nome dele era Yeshua. Por quê? Porque ele era um salvador, ele era um libertador, porque ele foi quem acabou de levar o povo do Egito. Ele pegou no meio do caminho, é claro, mas ele fez o povo herdar a terra, e ele era um libertador, ele era um salvador. Então, todo aquele que pega o nome de um salvador, ele também é chamado de Yeshua. Por exemplo, José do Egito é um libertador, é um salvador, ele salvou o Egito, o reino de Faraó e várias nações da fome. Ele é um salvador. Então, o que na verdade foi transliterado para mostrar ao mundo sobre Deus, ele veio aqui, é uma versão grega, que as divindades, na época, era conhecida como Deus, a divindade grega. Eles eram o dono da sabedoria filosófica, e o nome lá era de um ser divino, era chamado de Deus. Aí, por trás do nome Deus, do título, tinha o nome daquele indivíduo, tinha o nome daquela personalidade, tinha o nome daquela divindade, como lá tinha Apolo, tinha Diana, tinha Zeus, tinha Minotauro, era uma infinidade de deuses. Então, o que eles acreditavam? Então, mas também traduzido, a palavra aqui, em grego também, ela tem outro significado, porque aparece o Logos. O Logos é a palavra escrita, e aparece também lá o Reima, a palavra inspirada. E também, como ele colocou aqui, ele colocou como verbo.
Mas não diz para todo mundo ficar satisfeito, aqui não afirma um nome. Os nomes que existem, eles são título, e não apenas como a gente queira identificar o nome de Deus. As transliterações que foram feitas, elas não satisfaz no total que Deus é exatamente isso. Existe lá em hebraico Yud-He, Vav-He, o nome é esse, mas traduzido quer dizer o quê? Não tem tradução. Traduziram para Yahvé, traduziram para um bocado de nome, quando a gente vai ver lá a lista de transliteração. Mas o que é importante é que esse verbo que estava lá com Deus, Deus está dizendo, aqui está denotando o nome de o Ser Supremo, Deus, todo mundo conhece isso, a gente aceita isso, mas lá, quando fala do princípio, a palavra Bereshit, ele diz que quando vamos trabalhar toda esta palavra, o final da palavra, lá vai aparecer um nome que não é Yeshua, não é Jesus, e nem é Jeová. Aparece o nome a Elohim, que também não é um nome próprio, é um título, de modo que Deus, como diz na Torá, ele escondeu o seu nome. Então nós temos essa infinidade de nomes, um afirma que é uma coisa, outro afirma que é outra coisa, mas nós devemos ficar satisfeitos de como esse nome, ou esses nomes, eles vieram se comunicar com a humanidade, dizendo que tinham uma solução para esta humanidade, dizendo que tinha um propósito e dizendo que existia esse ser supremo, é chamado Yud-He, Vav-He, Elohim, Adonai, Hashem e muitos outros títulos que aparecem, Yahvé. Mas o importante de tudo é nós ter a certeza que ele age no meio da humanidade. Isso é um fato. De como nós temos aqui no mundo cristão, nós estamos convencidos do nome Deus, que é o Ser Supremo, que opera tudo. E como disse o apóstolo Paulo, ele é tudo em todos. E outra coisa também, que esta palavra, o nome Yeshua, a comunicação, o verbo, que ele se fez carne, aquela palavra que estava lá, a palavra inspirada, o Rema, e Logos, ele viera a ser uma pessoa, ele veio a ser uma pessoa, e a pessoa veio na qualidade do Salvador, e foi provado por toda a ciência até hoje, que houve um sacrifício desta palavra, desse verbo, que chegou a ser, que foi formado uma pessoa, que foi chamado Yeshua, que foi chamado para o mundo cristão, transliterado para Jesus. E ele se sacrificou-se na cruz do Calvário, sendo ele substituindo o sacerdote, o sacrifício levítico, sendo ele substituindo o culto levítico, e ele citou na sua caminhada aqui entre os homens, ele citou todos os eventos da Torá que apontava para ele mesmo. Ele não desconsiderou nada da Torá. Ele disse que nem um tio, que é a letra menor do hebraico, que aqui chama de tio, transliterado, que lá é Yud, a primeira letra. Ele disse que nada seria tirado sem que tudo seja cumprido, ou que fosse cumprido. Então nós temos aqui este texto que venha, quando nós vamos olhar
que é verbo? Eles não acharam outra coisa para dizer, mediante as suas filosofias, a sua sabedoria, eles chamaram aquele ser divino de rema, a palavra inspirada. Eles chamaram de logo, a palavra escrita. E também chamaram de verbo, a comunicação, como é trabalhado entre os homens. Mas o importante é quando nós vamos examinar tudo isso, pois se não existe um nome próprio, um nome que venha me satisfazer, eu não vou crer nisso. É besteira. É uma besteira, porque também nós queremos conhecer a Deus, isso é maravilhoso. Sim, crer, entregar a nossa vida, mas nós aqui, nós não conhecemos nem a nós mesmos. Nós não sabemos nada sobre nós. Como é que eu quero saber a respeito das coisas de Deus se eu não sei nada sobre mim? As minhas reações, a minha personalidade, como ela vai se manifestar, o que vai acontecer daqui a pouco. Ninguém não sabe nada, a gente não sabe muita coisa. Todo mundo pesquisa sobre todas as coisas aqui nesse mundo, isso e aquilo, é informação de todo jeito, nós estamos no mundo das informações. Ao mesmo tempo nós não sabemos nem não sabemos nem quem somos nós. Mais interessante é que esse ser divino chamado Verbo, chamado Yeshua, Rema, Logos, Verbo, ele veio se comunicar conosco e entrou na nossa vida e nos dominou. Dominou ao seu gosto, ao seu bel prazer, dizendo ele que o homem é pecador e fez nós assumir que nós era pecador, e também ele fez nós assumir de crer numa salvação eterna e transformar a nossa vida de um homem pecador para um homem santo. O que é santo? Separado para servir a Elohim, como lá tem Bereshit, para servir Yeshua, para servir Jesus, o Verbo que se fez carne, tomou a forma de homem e mostrou tudo isso desse texto do capítulo 1 do Evangelho de João. Ele está mostrando para todas as nações, cada um na sua própria língua, dialeto e tudo mais, ele está mostrando a sua existência e o seu propósito entre as nações. Creia você ou não, ele está mostrando o seu propósito, mesmo com tudo isso, com todas essas dificuldades que nós temos de compreender, porque nós temos uma mente curta. E quando o homem está no pecado, o apóstolo Paulo disse que ele tem uma mente, ele é corrompido no entendimento, para não, aliás, lá em 2 Coríntios 4,4 está escrito, o apóstolo Paulo conhecia muitas escrituras, e ele disse que o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandece a luz do Evangelho de Cristo. Então, ao mesmo tempo, ele que criou o Verbo, o Salvador, e lá, aqui no verso 8, ele está dizendo que ele era luz. O que era luz? A luz, como nós vamos ver lá no original, ele criou o alfabeto hebraico, ele criou a comunicação, o alfabeto criado pelo próprio Deus, o único, para a comunicação dos homens, de Deus com os homens, melhor dizendo, para mostrar a sua existência e o seu propósito. E Jesus, ele vai dizer no Evangelho de João também, que é um evangelho totalmente diferente dos outros, ele está dizendo aqui no capítulo 1 que ele era a luz. E ele vai dizer também, não é um texto isolado, aqui quando ele começou o seu ministério e se manifestou a falar a voz e corporeamente, ele disse assim, no Evangelho de João, no capítulo 8 e no verso 12, falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Como
Como é que eu tenho a luz da vida? A luz da vida, a luz é a palavra de Deus que me guia para que eu possa chegar na vida eterna, que me guia a conhecer a Deus, que me guia a ter comunhão com Deus, que a luz que também me ilumina, ela me purifica da corrupção, do pecado. E também a luz, ela é vida, que é a palavra que nós estamos discutindo, que nós estamos mostrando aqui no João capítulo 1, porque Jesus disse em João aqui, é um texto maravilhoso que eu digo em todos os meus vídeos, João, o Evangelho de João, aqui 6,63, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O Espírito é vida, que é a palavra. A palavra de quê? A palavra, a comunicação de Deus. Não é a palavra do homem, a palavra de Deus, a comunicação. Que a palavra, ela se transforma, ou ela transforma, ela entra dentro de nós. Nós somos convencidos pela palavra, foi assim. Aceitar Jesus é isso, é quando nós somos convencidos, ela toca no nosso espírito, no nosso ser, e ela começa a desfazer toda aquela corrupção de entendimento e que formou o ser humano a uma pessoa corrompida, sem Deus. Quando a palavra chega, ela transforma, ela convence o homem do pecado, como está escrito aqui em capítulo 16 do Evangelho de João também, e ela convence, mesmo sem a gente querer. Foi assim que aconteceu comigo. Eu tenho uma experiência própria. Eu resisti mais ou menos 3 anos para mim não aceitar Jesus, para mim não querer essa luz na minha vida. Por quê? Porque eu estava na corrupção do pecado, eu estava com a mente escura, ele atrás de me iluminar, e eu não queria, e até chegou um dia que eu não tive saída, e eu aceitei tudo isso na minha vida, e eu procurei ter entendimento, e isto é maravilhoso. Mas ele não é isso, não é aquilo, não interessa que essa palavra chegou a nós, dizendo que tem uma solução para a nossa vida, mostrando um caminho. A palavra de Deus, ela não transforma o homem apenas a ser uma pessoa religiosa, mas ser uma pessoa espiritual, com comunhão com Deus, temente a Deus. E também, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, ela tem uma verdadeira educação espiritual, educação ética, moral e de saúde. Quando a Torá diz que você não coma gordura, não é que é pecado comer gordura, porque quando está assando uma carne, é cheiroso demais, tem muita gente que não resiste, mas aquela gordura, ela vai para o fígado, ela faz mal. O que é isso? É um mandamento de saúde. Quando ele diz que você não coma sangue, por que ele está dizendo? Porque é pecado, não sei o que, eu vou para o inferno. Não, é porque as doenças dos animais estão no sangue. Então, ela tem educação espiritual, moral e ética. Quando ele diz assim no mandamento lá, que Deus deu a Moisés: não roubarás, não matarás. Tudo isso é mostrando um caminho, mostrando a vontade de Deus, mostrando o propósito de Deus, para que os homens tenham uma vida aproximada dele, para que, como nós, sendo criação de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele diz que quando Deus, ele quer ser glorificado, mas ele é glorificado como os irmãos glorificam a Deus, apenas com a sua boca e as atitudes
diz outra coisa? Porque muitas vezes nós somos cristãos, sim, confessamos a Jesus, a palavra, maravilhoso mas falta o quê? Falta o aprendizado para nós praticar essa palavra. E como vamos glorificar a Deus? Nós vamos glorificar a Deus apenas com a boca e as nossas atitudes diz outra coisa? Como é que Jesus recomendando a esse assunto, a esse respeito, que é o mandamento da Torá, como é que ele diz? E assim, ele está falando da luz. Aqui ele está falando da luz, que nós também, agora que recebemos a sua luz, também nós somos luz para este mundo, porque a nação de Israel, ela foi criada por Deus para ser luz para as nações, embora ele não queira assumir isso, mas eles vão ter que assumir isso. E ele estava dizendo isso, ele não estava falando para gentil, ele estava falando para o seu povo, mas como eles não quiseram, a palavra diz que veio para nós, e agora também nós nós damos graça porque fomos iluminados por ele através de sua palavra, do seu alfabeto, embora esteja transliterado, importante que habitou sobre nós, que não é obrigado todo mundo falar hebraico. E aqui, queridos, ele diz assim, no capítulo 5 de Mateus, no verso 16, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Deus, ele quer ser glorificado no cumprimento da sua palavra, no cumprimento do seu mandamento, e não apenas fazer parte de uma igreja glorificando com a boca apenas uma palavra e as nossas atitudes sendo outra. Então, querido, a palavra de Deus, ela vai assim nos levando no seu próprio curso quando nós deixamos, porque quando é lamentável, quando eu vou falar de Deus baseado na doutrina da minha igreja, isso não existe, mas a palavra de Deus, ela discorre e nos ajuda e nos ensina por sua própria conta. Eu já falei, eu não estudo a palavra de Deus, ou não prego baseado em uma doutrina de minha igreja, até porque eu não tenho uma igreja física, a igreja sou eu, como diz o texto, e aqui eu não estou querendo desconsiderar que não vou construir uma sociedade, mas seja baseado na palavra. Então nós temos esse texto aqui, como eu já falei, ele é o começo, ele puxa todos os assuntos, mas o importante de tudo é que nós possamos reconhecer esse feito de Deus, essa comunicação, a palavra, ele se comunica através da palavra, e a palavra, ela é tudo. Então nós devemos ter zelo pela palavra de Deus, e estudar a palavra de Deus. Aliás, este foi um mandamento do apóstolo Paulo, deu ao seu mais ilustre discípulo, que era Timóteo. Ele falou para Timóteo, que está escrito lá, né? 2 Timóteo 2,15, ele disse assim: procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Quando o apóstolo Paulo, que diz que a carta aos Hebreus é escrita pelo apóstolo Paulo, no Hebreus capítulo 5, verso 12, é uma carta escrita para judeu, e ele reclama ali daquela igreja, daquele povo, daquela associação de pessoas que estava reunido em nome de Yeshua. Ele diz assim: vós já cuidais de ser mestre pelo tempo, mas vós ainda sois menino. Pois quando a pessoa é menino, ele se alimenta de leite e não de sólido mantimento, pois que ainda é menino, não está experimentado na palavra da justiça. E Jesus também, no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, ele mandou examinar as Escrituras, porque ela falava dele, são elas que de mim testificam. Então as Escrituras estão escritas na Bíblia para quê? Para andar com ela debaixo do braço? Não, para examinar, para nós conhecer a Deus, o propósito de Deus, e o que tem para nós lá. Qual é a nossa participação? Ele fala de quê? Aonde nós vamos chegar com tudo isso? Nós vamos ser chamados servo de Deus, filho de Deus, salva, liberta do pecado. Então, queridos, isso aqui tem infinidade de sentido, de significado. Mas, por enquanto, hoje, essa é a nossa mensagem. Se você gostou dessa mensagem, inscreva no canal Manuel das Neves, deixe o seu like, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.